bem-vindos a mais um Fala OBDC. Hoje eu tenho o prazer de receber o JWR. Ele é advogado, contador, mestre em administração, controladoria e planejamento tributário, fundador e CEO da OBDC, uma empresa de contabilidade com 23 anos de mercado. José, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho da história da empresa OBDC e também um pouco da minha trajetória. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho qual foi a inspiração por trás da criação da OBDC, que você compartilhasse também um pouquinho da sua jornada pessoal e o que te motivou a entrar no mercado da contabilidade. Então, nos meus 15 a 18 anos, lá no interior, do Goiás, eu sou mineiro, mas meu pai mudou para Goiás. E no final da década de 80, trabalhar no Banco Brasil era o sonho de todos os jovens, além de ganhar uma remuneração excelente e também tinha esse status, E aí eu mudei para Goiânia e fazia um curso preparatório, cursinho para passar no concurso do Banco Brasil. E lá, em 45 dias, eu fui ter contato pela primeira vez com o tal do débito e crédito, contabilidade, E aí eu prestei o concurso, passei entre os 20, mas tinha 2 anos para aguardar a convocação, Nesse intervalo de tempo, eu em Goiânia, não tinha dinheiro, não tinha emprego, não podia aguardar 2 anos, Então eu conversei com o professor, falei assim, que negócio é esse de débito e crédito? Não consegui entender direito e tal. 45 dias, que na verdade um curso superior são 5 anos. Ele falou assim, vai lá no Senac, faz um curso. E lá eu fui no Senac, fiz um curso de auxiliar de contabilidade. E aí eu pude entender um pouquinho mais do que seria o tal do débito e crédito, o tal da contabilidade. E aí logo em seguida, uns 6 meses, após esse curso, eu comecei a trabalhar com a contabilidade lá em Goiânia, em 1989. Mudei para Uberlândia, 92, transferi meu curso para a UF e comecei a trabalhar num escritório de contabilidade aqui como estágio, depois fui promovido a gerente e tornei sócio. E devido a alguns motivos, eu saí desse negócio e aí eu fiquei uns 6 meses, Estava fazendo mestrado e agora, continuo nesse negócio, tomei a decisão de desligar. Tinha um bom prolabore, era um sócio minoritário e ali eu comuniquei a saída daquele negócio, E estava fazendo mestrado. E aí, no mesmo dia que eu comuniquei, à noite eu fiquei assim, será que eu fiz a coisa certa? Mas já estavam 6 meses pensando em desligar, Será que eu vou fazer agora, E aí foi interessante, que logo no dia seguinte eu recebi uma proposta de uma empresa para prestar serviço. Eu não tinha bolado o nome, não tinha nada, Mas eu fiquei comigo assim, e aí? Como que vai ser o nome, E aí veio a inspiração, Obedecer. Obedecer aos seus sonhos, obedecer ao seu propósito, acreditar em você. Então, assim, nasceu a marca Obedecer. Muito bacana, muito inspirador. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente quais foram os desafios que você teve nesses primeiros anos como empreendedor. Então, na contabilidade, quando você faz um curso superior, então me formei na UF, já tinha feito 2 especializações. E uma especialização que eu tinha feito era como gerir, como fazer um escritório de contabilidade, mais qualidade, agregar mais valor, mais serviço, Uma característica minha é exatamente essa, Buscar fazer com que aquilo que você estuda, aquilo que você trabalhe no dia a dia tenha sentido, primeiro para você mesmo, Que faça sentido. Sabe aquele negócio que fala assim... estou apaixonado pelo que eu faço, Esse entusiasmo, E não você ter alguém que te motive. Então, essa característica do JW, de acordar e estar feliz. Então, o primeiro desafio foi exatamente esse, Da marca Obedecer, não tinha nenhum cliente, não tinha nenhum nome aqui na cidade. E aí, mas aquilo que você planta, às vezes lá atrás... E aí você colhe, Então, você plantando relacionamento, entidade de classe, plantando relacionamento com professores. E aí, então, nasceu a marca Obedecer e também os primeiros clientes, O primeiro cliente foi realmente interessante, Esse cliente que eu acabei de comentar, Ele nos convidou e assim nós prestamos serviço agregando valor de contabilidade, de orientações, E principalmente trazer equipe, O segundo desafio de um negócio, de um empreendedor, é você contratar alguém
E o terceiro desafio é você ter sócio, né? Então, logo nos primeiros 12 meses da empresa OBDC, nós já começamos a trabalhar por departamento, para ter especialistas, para fazer um serviço diferenciado no mercado. E aí nós começamos, então, a trajetória de sucesso da OBDC com sócios e com equipe. Então, você falou aí que é imprescindível você contar com pessoas. Hoje, a OBDC tem mais de 60 colaboradores e 6 sócios, né? Contando com a sua esposa. Conta pra gente como que foi isso, como que você trabalhou essa parte de pessoas que hoje é imprescindível na sua empresa. Então, na verdade, de trabalhar com pessoas, né? É algo que é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, né? Porque tem dia que às vezes a gente não gosta nem de nós mesmos, né? Tem dia que você fala assim, acordei e tal. Então, o sucesso, ele não é algo reto, ascendente, né? Você tem altos e baixos, né? E o que é importante que com o passar do tempo eu pude ter um aprendizado, né? É que quando você começa a destacar mais as coisas positivas que você tem em alguém, né? Porque nem Cristo, quando veio aqui na Terra, conseguiu agradar todas as pessoas. Então, às vezes, nós, seres humanos, temos a tendência de olhar o mosquitinho que está na parede e não ver o que dá sustentação na empresa, né? No prédio, né? E aí, a gente começa, então, a colocar na balança. Se a pessoa tem 10 coisas positivas e ela tem 3 negativas, então, o resultado são 7. E isso é um ponto imprescindível para nós lidarmos com as pessoas, né? Bacana. Então, você falou que pessoas são imprescindíveis, mas aí eu quero puxar outro ponto importante também. Eu estava lendo recentemente uma matéria postada no site do governo, onde fala que em 2022 houve a abertura de mais de 3 milhões de empresas. Em contrapartida, houve o fechamento de mais de 1.600.000 empreendimentos. Esse cenário nos mostra que não é fácil você ser empreendedor no Brasil, certo? Então, eu gostaria que você falasse o que você, na sua opinião, na sua visão, o que as empresas precisam adotar para elas se tornarem mais competitivas no mercado. Tem uma frase que ela foi recentemente adaptada por mim. Ser empreendedor no Brasil é fácil, difícil ser empresário. E aí eu quero explicar por quê, né? Porque ser empreendedor é fácil no Brasil, porque nós temos milhares de problemas. E ser empreendedor é exatamente isso, né? É você gostar do problema, mas também apontar a solução. Ser empresário é difícil no Brasil. Por que ser empresário é difícil? Primeiro que ser empresário existe uma burocracia excessiva no Brasil, né? Então o contador, ele acaba assumindo uma responsabilidade que em parte seria do governo. Então a burocracia no Brasil, ele está entre os piores países em que tem muita obrigação acessória, DCTF, social e por aí afora vai, né? Então tem essa obrigação para o contador. E aí, às vezes, o contador ele perde a essência. O que é a essência de um contador? Ele gerar informações para que possa contribuir para melhorar as tomadas de decisão do seu cliente. E gerar informação também pode ser a parte tributária, gerar um planejamento tributário, fazer com que o empresário pague menos tributos, com mais segurança jurídica. Mas, por outro lado, ele deixa de prestar esse serviço, de orientar, né? E aqui eu queria destacar, por exemplo, que nós tivemos há 4.000 anos atrás a história da contabilidade, né? Todo mundo já deve ter escutado falar sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? E aí é importante. Então, lá atrás, né, existe uma história de José do Egito, em que ele foi um dos primeiros contadores da história, né? Então, a tecnologia é importante? É. Mas a essência da contabilidade é exatamente essa. Falando em questão de consultoria, de oferecer algo muito além do que o tradicional, a OBDC, desde que ela nasceu, ela já nasceu com esse intuito de prestar uma consultoria. Apesar de estar esse tema de contabilidade consultiva estar agora ganhando notoriedade. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. O que a OBDC veio trazendo de novidade desde quando você desde quando você abriu a empresa? Então, em 1997, né, eu era empregado de outra empresa. E aí, eu estava concluindo o curso de pós-graduação na UF de controladoria e fiquei sabendo que tinha um cara em São Paulo
que tinha um propósito de fazer, né, com que as empresas de contabilidade fossem diferentes, em 1997. Então, eu fui até Mogi das Cruzes conhecer um cara que estava formando, terminando doutorado na USP, e ali conhecer Alexandre Ripamonte, né? E ele tinha uma maneira diferente de falar, só que ele não usava contabilidade consultiva na época, ele usava profilaxia contábil, que é mais ou menos algo parecido, né? Ou seja, tratar a contabilidade como se fosse um médico, tratar ali a doença, ter a saúde financeira, mas ele também identificar o remédio, a solução. Então, ele chamava de profilaxia contábil. Exatamente isso, né? Trabalhar de forma preventiva, olhar para o problema, mas principalmente contribuir, sugerir, apontar soluções para que o empresário possa crescer, possa gerar mais emprego, ele possa prosperar. Então, sempre tiver uma empresa próspera, tem um excelente contador que está atuando nessa empresa. Bacana. Em relação à questão de pessoas, a gente sabe que pessoas faz prosperar negócios, como você mesmo disse, hoje você como CEO, você trabalha apenas a parte estratégica e consegue delegar para outras pessoas. Eu gostaria de saber em relação à questão de inovação. Não é fácil você inovar e não é fácil você se manter no mercado. O que você faz e o que você acha imprescindível que as empresas façam para sempre entregar algo a mais e conseguir ultrapassar essa maturidade aí acima dos 10 anos? Realmente a inovação, se a gente tem que pegar a palavra inovar e agir, né? Então, a inovação, ela acontece em todo o tempo, né? Nós pegamos historicamente, né, quando inventou a roda, a Revolução Industrial. Então, chegando aqui hoje, né, mais do que nunca, nós temos muitas informações, mas nem sempre são inovadoras, né? Nós temos excesso de informação para o contador, né? E, consequentemente, no Brasil, nós não temos um problema de falta de leis. Nós temos um excesso de leis, né? Consequentemente, nós precisamos de inovação, nós precisamos de tecnologia, porque você pega toda essa burocracia, essa quantidade de leis. Então, é impossível hoje o contador atuar sem ter um excelente sistema, sem ter tecnologia, sem ter vários softwares que possa trabalhar. Então, cada vez mais está acontecendo a inversão da pirâmide, né? Ou seja, a gente pegar a pirâmide aqui, lá na base, por exemplo, quando eu comecei contabilidade, o cara tinha que bater 300 toques por minuto. Por quê? Era da datilografia. Hoje não existe mais isso, né? Então, está invertendo. A pirâmide o operacional está reduzindo o tempo e aumentando com que as pessoas investam mais tempo na parte tática e estratégica. Esse é o grande desafio que nós temos na UBDC e as empresas em geral, né? Ter pessoas que tenham conhecimento, pessoas que investam seu tempo e que possam gerar soluções, possam analisar junto com o cliente, e tomada de decisões sempre vai ser importante, porque isso a máquina não vai substituir, né? Eu estou conversando com você aqui, nós estamos olhando olho no olho e nada pior do que você receber uma voz robótica do outro lado para fazer um atendimento e digite 1, digite 3, digite 9. Isso a máquina não vai substituir aquilo que realmente agrega valor, que é a essência nossa, tratar as pessoas como pessoas. Em relação à questão do seu time, você sempre trata o seu time sempre como especialista, é preciso inovar, é preciso ter sistemas para fazer algumas coisas, mas eu vejo que você trata o seu time como imprescindível. É preciso ter tecnologia, mas precisa também ter aquela humanização. Eu sei que você preza isso muito com o cliente. O que você faz nas empresas para motivar os seus colaboradores? O que a empresa oferece de diferente para os funcionários? Vou contar aqui rapidamente, eu gosto sempre de fazer analogias, né? Aconteceu comigo, por volta de 95, eu não era um bom jogador de futebol, mas ele jogando em um futebol, uma pessoa deu uma pisada na minha unha ficou ali com problema e depois de alguns meses contaminar as demais unhas, eu fui ao médico. No médico excelente, Uberlândia, um especialista, e ali ele lixou, arrancou a unha, aplicou anestesia, passou uma receita, cheguei até a farmácia, o farmacêutico falou assim, não posso te vender esse remédio. Eu falei, mas por quê? Ele falou pelo seguinte,
se eu te vender esse remédio, você trata comigo de gastrite. Vai até resolver o problema da sua unha, mas vai arrebentar o teu intestino. Voltei até o especialista e falei para ele, o negócio é o seguinte, eu não posso comprar esse remédio. E aí ele falou assim, mas por quê? Ele falou, não, porque eu tenho uma gastrite. E aí o médico falou, por que você não me falou? Eu falei, mas você não me perguntou. Então aí tá um insight interessante. Então, José, para a gente finalizar, né, o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um recadinho aí para quem está começando um negócio. Então, na verdade, eu vou dar mais de uma dica, tá? A primeira dica importante é que a pessoa, ela descobrir o quanto antes o seu propósito de vida, o seu DNA, para que ela nasceu, o que faz a pessoa acordar todos os dias. Isso é importante, porque às vezes tem pessoas que vivem a vida sem descobrir. Então, a primeira coisa, essa dica, independente de qual profissão, se é contador, advogado, não interessa. A segunda dica é aprender constantemente. Ou seja, sabe aquela história da criança? A criança que aprende, que tem curiosidade, principalmente naquele espírito, eu gosto muito de comparar assim, véspera do Natal, a pessoa fica assim, ansiosa para chegar ao dia seguinte, e naquele dia seguinte para ela abrir ali a caixa e receber o presente. Isso tem que ser a gente, né? Aquilo que a gente faz na nossa profissão, eu confesso assim, quando eu comecei, antes mesmo de eu me formar, eu ficava doido para chegar segunda-feira, né? Para que chegar segunda-feira? Para eu trabalhar naquilo que realmente me entusiasma, né? Ah, mas você fala a verdade, você gosta de chegar na segunda-feira, sim, apaixonado, né? Isso para mim também é importante, né? Ter esse propósito, ter essa paixão. E por último, também a gente impactar as vidas das pessoas, né? De forma positiva, né? Quando você então empodera disso, quando você faz algo que você está apaixonada e principalmente as pessoas sentirem isso no conviver ali na vida empresarial, mas também na família, mas também com os amigos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente separa a vida pessoal, a vida profissional. Na verdade, eu costumo falar também que nós temos o PLPS, tem um planejamento a longo prazo sistêmico. As coisas sempre estão integradas, né? Não tem como eu ser uma pessoa na minha casa e uma pessoa na empresa. Também fica essa dica valiosíssima aqui, né? Que é importante as pessoas tratarem com humildade e sempre estar abertos a novos aprendizados. Nós seremos eternos estudantes. Muito obrigada, JW. Tamo juntos. E você continue nos acompanhando, porque o nosso propósito é oferecer informações valiosas sobre contabilidade consultiva, tributária, societária e controladoria estratégica. Esteja conosco em nosso próximo encontro, pois iremos trazer outros assuntos relevantes e estratégicos. Até lá!